Boa noite, pessoal. Como eu estava dizendo antes de gravar, essa é a última aula, de fato, do curso de conteúdo, que provavelmente eu não vou concluí-la hoje. Eu quero falar bem tranquilo, não correr tanto com essa aula de hoje, para que vocês entendam bem. Então, como a gente está tranquilo no cronograma, essa aula de hoje, a próxima aula, eu vou tratar desse assunto de relações de recorrência. E a aula seguinte, né, eu vou fazer exercícios, né, igual eu vim fazendo com toda a matéria, desde o início do curso. No passado, né, nas últimas aulas, eu tratei sobre indução. Não recebi nenhuma mensagem de vocês com dúvidas e tudo mais. Eu tentei, nas aulas de exercício, reforçar bastante, né, o que é o passo a passo da indução, tentar passar a ideia do que a gente pensa na hora. Também tentei passar a ideia do que a gente não pode fazer numa indução, né? Isso é importante porque a gente vai aplicar isso aqui também, em relação de recorrência. Na próxima aula, principalmente, eu vou usar a indução. Acho que nessa aula de hoje também, eu acho que vai ter uma indução. Então, é uma consequência, né, de indução em relação de recorrência, tá? Bom, vocês estão aqui com a matéria até agora, terça-feira foi feriado, então vocês não têm matéria, não tiveram matéria, né? Colocaram em dia, tá tudo ok. Vocês têm um avião para amanhã, né? E aí, já fizeram? Estão com dúvidas? Não estão com dúvidas? Como é que tá? Professor, tem uma. Caso. Eu vi uma questão lógica, né, na formação, mas, por exemplo, se eu tenho se eu consigo encontrar a regra de formação do número, da sequência do número, e apontar que ali vai sair o número anterior ao último. Na minha prova, eu posso usar esse argumento e dizer que a minha propriedade é K-1? Isso faz sentido? Nossa, vocês estão ouvindo? Espera aí. Melhor fechar a janela. Foi mal. Desculpa, Kenneth, não consegui entender o que você falou. Pode repetir? Alô, tá me ouvindo? Tô, mas não consegui entender. Você pode repetir? Posso. Eu não vou citar detalhes da questão, eu quero entender só se esse argumento faz sentido. É uma questão do avião. O que acontece? Se eu tenho uma sequência, dentro dessa sequência, eu consigo encontrar a forma básica de formação. E em vez de eu ir para frente, eu quero mostrar o número que vem antes dessa sequência. Eu posso utilizar isso na prova, com a minha propriedade sendo K-1, para continuar meu argumento? De K-1 você tem que ir para frente, tem que ir para cá. Você tem que pensar no que significa a indução, nesse passo a passo, o que você está dizendo com isso. Você voltar para trás, você não vai conseguir argumentar que para tudo natural vai satisfazer o negócio. Você só vai ter conseguido argumentar que nesse conjunto, nesse bolinho, está todo mundo satisfazendo. Mas você quer que esse também satisfaça, esse também, e assim por diante. Entendi. Então não faz sentido eu argumentar que eu quero provar que K-1 também é verdadeiro. Porque você vai acabar falando, usando a hipótese de indução e não fazendo o passo de indução. Entendi. O que a gente faz em alguns momentos, que eu apresentei resoluções assim, primeiro você escreve o que você quer, em algo em função de K+1, por exemplo. É algo que inicialmente você fala no seu passo. Mas aí, com isso, você consegue enxergar em algum pedacinho aqui a propriedade em K, e aí você consegue aplicar a hipótese de indução e consegue, então, provar o que você queria. Mas veja como, olhando
do caésimo termo que você vai fazer o caso seguinte, ainda assim. Você vai aproveitar a hipótese para fazer o passo para o seguinte. Tá? Então, não tem muita diferença em relação aos exercícios que a gente viu nas 2 últimas aulas. Beleza? Ok. Tá? O Guilherme escreveu alguma coisa aí? Não conseguiu por tudo em dia, por conta das outras disciplinas também, mas estou conseguindo entender até então. Ok. De novo, a gente vai revisitar a indução aqui nessa aula, nesse assunto de relação de recorrência. E, inclusive, o assunto de relação de recorrência, a gente começou falando na última aula. Aliás, a gente não, eu, né? Eu comecei falando sobre isso na última aula, nos últimos exercícios lá, né? Então, inclusive, eu recomendo que vocês, para complementar isso que eu vou apresentar hoje, que vocês vão até o vídeo da última aula e o último exercício que eu fiz, ou penúltimo, sei lá, não lembro direito, eu explico um pouquinho do que significa a relação de recorrência, né? Mas para complementar, eu vou apresentar isso hoje também, né? Bom, dando início já de fato ao conteúdo, né? A gente aplica muito esse conceito em técnicas de algoritmo, tá? Vocês fazem matéria de programação ou já fizeram, e programação é algo inerente ao curso de vocês, né? É algo que está sempre aí no dia a dia de vocês e vai continuar sendo na carreira, né? Bom, então, quando você pensa em implementar um algoritmo, você tem que ter uma ideia de como você vai desenhar esse algoritmo, né? Como é esse design de algoritmo, né? Ou seja, quais são as ferramentas que você tem em mãos para conseguir desenvolver um algoritmo. E aí, a gente conhece algumas técnicas. Não sei se vocês já ouviram falar explicitamente sobre técnicas de algoritmo, existem matérias para isso. Inclusive, na minha área de pesquisa, a gente estuda muito isso, a gente trabalha muito com isso. Em elaboração de algoritmos não significa implementar algoritmos, significa desenvolver toda a lógica que tem um algoritmo e provar que esse algoritmo está correto, né? Você tem que saber fazer um algoritmo de modo que ele seja 2 coisas que a gente sempre busca. Vocês sabem o que a gente sempre busca no algoritmo? Aliás, são 3 coisas, mas 2 são principais. Eu lembro, é corretude. Tem mais coisa aí, mas agora falha a memória. Perfeito. Corretude é algo que a gente busca, é uma dessas coisas. Que significa o quê? Você quer elaborar um algoritmo que esteja correto. Lembrei. Otimização, com certeza. Não é otimização bem a palavra, mas é o que a gente chama de eficiência. Isso aí, Guilherme. Eficiência. Eficiência tem relação com isso de otimizar, que o Kennedy falou, porque tem a ver com rápido, né? Em ter um algoritmo que resolva o problema, primeiro, correto, mas que depois que ele também resolva o mais rápido possível, né? Agora, esse termo rápido acaba que fica bem não formal, porque o que significa ser rápido? O que é rápido para mim é rápido para o Kennedy, o que é rápido para o meu computador é rápido para o computador do Kennedy ou de qualquer outro que seja. Então, a gente tem que ter uma medida que seja uniforme, que todo mundo entenda bem o que seja rápido, ou seja, o que seja eficiente e o que não seja eficiente, certo? Eu estou aqui abrindo um parênteses, inclusive, nem é assunto da aula isso, mas só para encaixar vocês aí esse mundo, universo de elaboração de algoritmos, né? Bom, então a gente busca eficiência, a gente vai ver, não nesse curso, infelizmente, mas vocês vão ver ao longo da vida de vocês, nas outras disciplinas que vão aparecer, medidas que você consegue formalizar o que é ser eficiente, em termos tanto de processamento, ou seja, em tempo que ele vai demandar para responder a minha pergunta, e também em memória, o quanto de memória que ele vai armazenar no computador para responder minha pergunta. São 2 classificações de eficiência que a gente tem, tanto em tempo quanto em memória. Mas o que a gente geralmente estuda, a gente ignora um pouquinho esse esquema de memória de modo geral, e o que a gente olha muito é em termos de processamento. E aí, a gente tem o seguinte: eficiente é aquilo que seja rápido, é um algoritmo que seja rápido.
Agora, o que significa ser rápido? Como a gente mede tempo? É segundos? É um tempo que o seu algoritmo vai demorar para responder, implementado por você, no meu computador e no seu computador, depois você faz uma média, como é que seria essa questão de tempo? Até porque se eu tenho um computador que tem um processador muito rápido, talvez ele seja mais rápido para responder do que o seu computador, concorda? Que acaba sendo relativo ao computador, ou não somente ao computador, mas ao programador, né? Aquele que pode implementar um algoritmo de um jeito, usando alguma linguagem de programação diferente do outro que usou outra linguagem de programação, e às vezes uma é mais rápida do que a outra. Uma acaba que fica mais rápido do que a outra, mas não é do algoritmo, entende? Que não é do algoritmo isso. É o que vem depois, como eu estava falando. Uma coisa é o desenvolvimento da lógica do algoritmo. Outra coisa é a implementação do algoritmo. Por exemplo, a minha formação é em matemática. Eu fui passar a implementar algoritmos nem faz muito tempo. E eu venho estudando algoritmos a minha vida toda acadêmica. Porque são coisas distintas. Uma coisa é você desenvolver, outra coisa é você implementar, tá? Mas mesmo desenvolvendo, somente desenvolvendo, a gente consegue avaliar a eficiência do algoritmo. Porque justamente não é tempo cronológico que a gente vai medir. Não é o quantos de segundos que o seu computador demorou que vai dizer o quão eficiente ele é, tá? A gente tem medidas, e aí vocês vão ver em outros cursos quais são essas medidas, em termos de número de processamento que o algoritmo vai fazer em relação a entradas que o seu programa vai ter. Enfim, bom, corretura de eficiência. Eficiência, como eu estava dizendo aqui, que eu acabei de falar, se refere não a tempo cronológico, mas a um tempo que aí vocês vão aprender em algum momento o que significa isso. É o que a gente chama de complexidade do algoritmo. Tá? É o número de passos que o algoritmo vai executar para responder. Isso é um pouco que a gente trata em eficiência. Além disso, tem uma terceira coisa, que é simplicidade. A gente busca também algoritmos que sejam simples, porque quanto mais elegante, melhor. É um pouco de sutil, algo de beleza que tem, sabe? Fazer um procedimento muito demorado, aliás, não demorado, mas muito estranho para resolver algo que poderia ser feito de jeito muito mais simples, a gente vai optar pelo jeito que é mais simples, né? Então, sim, simplicidade é algo que a gente busca também. Nem sempre é possível, né? Às vezes é algo que tem que ser realmente meio confuso e tal, mas é algo que é interessante a gente estar com isso em mente quando vai pensar em resolver um problema, certo? É apresentar uma solução correta, claro, primeiro de tudo correta, depois o mais eficiente possível e outra a mais simples possível, tá? Mas, enfim, dentro desse mundo de elaboração de algoritmos, a gente tem, então, técnicas. A gente se baseia em conhecimentos prévios, igual eu estava dizendo, lá nas aulas de técnicas de demonstração. Se eu conheço uma técnica de demonstração, eu conheço uma série de técnicas. Para que eu conheço essa série de técnicas? Para quando eu tiver um problema em mãos, um teorema em mãos, eu posso usar aquela que eu vejo ser mais simples para resolver. Concordam com isso? Que era essa justificativa de eu ter apresentado as técnicas de demonstração nas aulas, sei lá, 13, 14, eu acho que foram essas. Ok? Da mesma forma agora. Então, quando você pensar em desenvolver algoritmo, pensa nessas técnicas que existem para resolver algoritmos. Existem algumas. Uma delas é dividir para conquistar. Existe uma outra que é a estratégia gulosa. Existe outra que é a programação dinâmica. Existe outra que é backtracking. Enfim, existem alguns paradigmas de programação que aí vocês vão ser apresentados a elas em disciplinas que tratem somente de algoritmos. Matérias como análise e síntese de algoritmos, não sei se vocês têm na grade de vocês, de SI, mas talvez existam outras matérias que tratem disso. Matérias de estrutura de dados também, geralmente, veem essas coisas. E aí vocês vão ser apresentados isso lá. Mas aqui eu vou falar muito rapidamente de uma dessas técnicas
inclusive para justificar o estudo de relação de recorrência, que é a dividir para conquistar, tá? Então, é o seguinte, quando você tem um problema, e aí você tem um problema cuja entrada é uma instância com alguns elementos, tá? O que você pode, às vezes, fazer é o seguinte, separa o seu problema em problemas menores que tratem pedaços desse conjunto de entrada grande. Então, se você tem um conjunto de entrada que são inúmeros elementos, tenta analisar subconjuntos deles. Será que você consegue, analisando esses pedacinhos menores, é um momento que você vai dividir. O momento da divisão é quando você consegue separar o seu conjunto em pedaços menores. Será que, às vezes, quando você separa em pedaços menores, você trata eles individualmente, cada um de alguma forma, resolvendo o seu problema ainda assim, mas para pedaços menores? Depois, não tem como você compor as soluções desses pedaços menores até concluir na solução de toda a entrada? Entenderam essa intuição do que eu passei? Não estou aqui resolvendo nenhum problema específico de computação, mas é um metaproblema, assim, é algo que dá uma intuição do que você vai ter que depois pensar em termos mais práticos. A gente vai ver alguns exemplos mais práticos aqui. Mas a técnica de dividir para conquistar, ela leva essa intuição em separar em pedaços menores e aí você resolve cada um deles e depois você faz a conquista, que é você combinar as soluções para poder obter a solução maior, tá? Então, essa técnica, ela consiste no seguinte, você determina a solução do problema buscando sua solução através de solução de problemas menores, ou seja, esses pedacinhos menores, tá? Depois você consegue, de alguma forma, obter, combinando essas soluções, a do completo, a do problema original que você tinha. Em termos curiosos, né, de curiosidade, depois, preciso de uma dúvida, se uma sequência de termo K mais a regra igual ao próximo termo? Não, Kennedy, não. Você está ainda com a dúvida em relação à indução, né? Deixa eu continuar a aula, no final a gente volta a sua dúvida, tá? Beleza. Então, só em termos de curiosidade, sobre esse termo, dividir para conquistar, eu pergunto a vocês já conheciam isso? Esse nome? Já em programação. Já por conta de programação, ok. Mas em algum outro contexto vocês já conheciam? Perfeito, da arte da guerra. Isso. Então, Descartes também me lembra essa parada aí. Isso aí. Ele é utilizado já há milênios. Ele é uma estratégia de guerra. Agora, disso que eu falei, qual é a analogia que tem com guerra? Em guerra de utilizar isso, vocês sabem me explicar? Cadê o cara que leu o livro aí? Fala aí, Guilherme. É o objetivo? Que? É o objetivo? O objetivo? Não entendi. Não, estou perguntando que o objetivo da... Não, eu repito a pergunta para o Guilherme, sim. Ok, o Guilherme acertou em ter dito que esse termo não nasceu na computação, ele é um termo que já existe já há mais de 1000 anos, já há milênios atrás a gente já conhece esse termo, inclusive no livro Arte da Guerra tu fala sobre isso também, né? Mas a pergunta é, tá bom, ele existe há muito tempo, mas o que significa esse termo, de fato? O que significa na guerra? Você descentraliza o poder das tropas inimigas, enfraquecendo a força do oponente e facilitando a conquista por parte do atacante. Você pegou do Google, Guilherme? Tá perfeita essa resposta. No meu entendimento é o seguinte, você criar contradições e conflitos no oponente, para aí sim, como eles vão estar desestabilizados, conseguir atacar e vencê-los. Isso. Tudo bem, um jeito de você enfraquecer gerando confusão entre eles. Não é a única forma de enfraquecê-los, mas é uma forma. Que é você conseguir enfraquecer por pedaços. Depois você conquista. Fala, Gabriel.
Não, o Mickey abriu sem querer. Oi? O Mickey abriu sem querer. Ah, tá bom. O mais fácil conquistar uma nação fragmentada do que uma nação totalmente unida. Perfeito, isso aí. Que o Oliver colocou. Bom, então, é o que está aqui, né? Então, você gera a divisão de seus inimigos e aí sim você conquista, né? Isso é uma estratégia, na verdade, há muito tempo, desde Júlio César já utilizava isso na antiguidade, né? Mais uma curiosidade, em computação vou chegar já já, né? O que isso significa, mais ou menos o que eu estava falando, né? Mas de modo mais explícito aqui, a gente vai ver exemplos que, de fato, a gente vai conseguir aplicar essas ideias. Mas, mais uma curiosidade, nos Vingadores, no Guerra Civil, vocês assistiram Guerra Civil? Aparece isso lá na Guerra Civil. Alguém lembra do Guerra Civil? Que é quando o Homem de Ferro briga com o Tony Stark lá, e aí gera conflito entre eles. Pô, Guilherme não assistiu? Pô, vai assistir, Guilherme, é bonzão. Mas então, fala aí, Gabriel. É igual fazem no Rio de Janeiro, dividindo o terceiro comando, ADA e comando vermelho. Aí o pau quebra e fica mais fácil da polícia administrar, que então, era para acontecer. Isso, mas no filme foi o seguinte, no filme tem um... porque antes desse filme teve os primeiros Vingadores, né? O primeiro filme dos Vingadores, que aí eles acabam que destrói a cidade de Sokovia toda, né? O país, sei lá o que é Sokovia, mas eles meio que conseguem destruir o Ultron lá, né? Mas acabam com um país lá. E aí acaba... Não, é Sokovia. Sokovia, sei lá. A cidade voa. Isso. Aí tem um cara de lá que ele é malucão, ele é ligado à Hydra também, eu acho. E a família dele morre nesse negócio. Aí, pô, ele quer acabar com os Vingadores, mas ele não tem força, ele nem é super poderoso, né? Não tem nenhum poder. Mas ele consegue meio que acabar, entre aspas, com eles, né? Justamente gerando essa confusão com eles. Tanto que tem os dois lados lá, e um ataca o outro, né? Dos Vingadores. E é justamente essa ideia, né? De conseguir enfraquecer para depois ter o poder, né? Em computação, às vezes a gente consegue isso. Nem sempre isso é possível. Aliás, nem sempre isso é tão evidente também. Você conseguir pegar pedaços menores, resolver esses pedaços menores e depois obter a solução do global. Mas a gente tem, sim, alguns problemas que essa ideia de divisão por conquista, dividir para conquistar, se encaixa muito bem. Tá? E aqui eu vou apresentar, nesse único slide, 2 problemas que são bem conhecidos de vocês, e vamos revisitá-los e a gente vai ver maneiras, né, de como resolvê-los, não utilizando essa técnica e utilizando essa técnica. Tá? Então, o primeiro problema é de buscar um elemento numa lista já ordenada, ou seja, a entrada são inteiros, são identificadores, né, distintos, cada um tem um valor distinto. Então, por isso que a gente geralmente utiliza números inteiros distintos, então, para serem esses identificadores, né? E aí a gente quer saber se tem algum elemento nessa lista. Qual é uma primeira maneira que vocês têm de resolver isso? Por exemplo, eu quero saber se o 16 está ali. Você cria um vetor que percorre e se achar o 16, avisa. Seria isso em programação. Só? Para ordenar? Não, já está ordenado. Ele já está assim, ele já entra assim para você. Ele não só acha o 16, como também informa a posição que ele achou o 16. Isso. Mas se ele não achou o 16, ele vai parar onde? Aqui depois do último? Ele vai chegar até o final e vai falar que não retornou nada. Mas precisa? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque, como está ordenado, se ele for para um número que é maior que 16 antes do final, ele já não vai achar o 16 de jeito nenhum. Exatamente. Então, apesar disso de ter falado de mandar ele ir, se encontrou, parou e vai parar em algum momento, porque ele vai chegar no final do momento, resolve, mas não é o mais simples, não é o mais eficiente também. Apesar de que a gente vai ver que nem é o melhor de todos essa ideia, né? Mas é uma ideia,
né? Você vai andando, e aí, pô, chegou no 15, então ainda não é o 16, não vou parar. Chegou no seguinte aqui, é o 20, né? Então a gente já sabe que é maior que o 16, quer dizer que o 16 não está depois, porque a lista já está ordenada, isso faz parte da entrada da lista ordenada. Aliás... Professor? Sim. Na verdade, aí aplicou o dividir para conquistar, né? Pode ser também, porque... Aqui ainda não aplicou isso. Se eu conheço a quantidade de termos da sequência, do vetor, que seja, se eu saber o ponto médio dele, onde ele é a metade dele... Pausa aí que a gente vai chegar lá. Tá. Isso é uma primeira, isso que eu estou apresentando aqui, vocês estão conversando comigo, é uma primeira ideia de resolução do problema, que é você vai do início até o momento que chegou no cara que você quer, ou no elemento que é maior do que aquele que você quer, então não precisa continuar. Né? Então é isso que está escrito aqui, você vai buscando, chegou no elemento, parou, chegou no elemento maior, parou também. E aqui, nesse caso, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 consultas, ou seja, 6 passos, né? Para concluir que o 16 não se encontra nessa lista. Né? E aí a gente tem também uma outra estratégia, um outro algoritmo, você vê que não é porque existe um algoritmo que existe um único algoritmo, né? Você pode ter ideias distintas para resolver o mesmo problema, né? Isso é algo que vocês já sabem. E uma outra ideia é justamente de busca binária, que é esse que o Kennedy estava falando, começando a falar. O algoritmo de busca binária, ele utiliza-se dessa ideia de divisão. O momento da conquista não aparece tão evidente, mas é sim uma estratégia de divisão para conquistar. Por quê? Qual é o ponto aqui desse dividir para conquistar? Você vê quem é o cara que está no meio, né? Você sabe qual é o tamanho da sua lista porque você tem ela na entrada, então você sabe quantos elementos são. Não sabe quais são, mas sabe quantos são. É o tamanho da sua entrada. Tudo que a gente calcula é em função do tamanho da entrada. Essa noção de complexidade de algoritmos, como eu estava dizendo, é algo que vocês vão ver em matérias de estruturas de dados, né? Eu acho que para vocês é onde vocês vão ver. Mas existem outras matérias que vêm isso também. Mas uma primeira noção é essa. O que você vai calcular em relação ao tempo de processamento, a complexidade, é sempre uma função do tamanho da entrada. Ou seja, é a quantidade de elementos que você vai pôr lá na entrada do seu algoritmo, tá? E aí, enfim, você tem esse tamanho N aí. Aqui, no caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 elementos que tem aqui. O algoritmo de busca binária é o seguinte, olha o cara do meio. Uma coisa que vocês sabem, aliás, não sei se vocês sabem, mas se você tem um vetor, o acesso a um elemento é constante. Você não precisa andar do primeiro até aqui. Você simplesmente vai diretamente até aqui, em um passo. Se você tem um vetor, principalmente sequencial, né? Não encadeado. Enfim, mas isso faz parte de estrutura de dados. Vou voltar ao ponto aqui, que você, então, chegou no cara do meio tranquilamente, sem precisar passar pelos outros. Esse é o ponto. Tá, não gastou um passo para isso. E aí o lance é, esse cara do meio é igual ao 16? Não é. Né? Esse cara do meio não é igual ao 16. Ele é menor ou é maior ao 16? Ele é menor. Se ele é menor, então você sabe que com certeza o 16, se estiver, não vai estar aqui. Você recaiu agora numa lista menor. Você não precisa passar por nenhum elemento por aqui, e o que você tem que fazer é simplesmente olhar os elementos que estão aqui. E agora, o que você faz? Resolve o problema da mesma forma. O que significa resolver o problema da mesma forma? É você verificar se o 16 se encontra aqui, mas com essa mesma estratégia, ou seja, verificando quem é o cara do meio, no caso é esse daqui, e analisando o 16, ele é igual a esse cara? Não é. É maior ou é menor? É menor. Então, com certeza, não está por aqui. E aí você recai o seu problema a olhar unicamente um elemento nesse exemplo aqui. Então, você vai ter
uma mesma estratégia de solução, sendo que para problemas menores. Problemas menores é porque você está olhando sempre a metade do tamanho da lista que você tem em um passo seguinte. Se você tem se você tem 100 elementos, você sabe que no próximo passo você vai aplicar essa mesma estratégia, sendo que para uma lista de tamanho 50, não mais 100. Diferentemente dessa estratégia inicial que a gente conversou sobre ela, aqui eu, por acaso, coloquei para saber se o 16 está ali. Mas se eu quisesse saber se o 27 está ali, eu ia elemento por elemento, até chegar aqui no final. Então, essa ideia de parar até chegar um elemento que seja ou é igual ou é maior, não vai acontecer, porque você vai ter que ir até o final de qualquer forma, quando eu pego esses exemplos ruins aí, entenderam? Apesar de ser uma boa sacada, isso de mandar nessa primeira ideia, parar quando encontrar o elemento ou encontrar alguém maior, pode ser que para alguma entrada isso não seja favorável. Isso é o que a gente chama de pior caso, inclusive. O pior caso é quando vai depender mais do algoritmo aí dele ir de fato até onde ele pode. Vai para o maior número de passos possível. Mas o de busca binária, não. O algoritmo de busca binária, a gente sabe com certeza que em cada passo a gente vai sempre reduzir pela metade. Sempre reduzir pela metade. Porque é inerente à estratégia dele, sabe? Você não vai precisar olhar essa metade aqui, porque você sabe que todo mundo aqui é menor do que a chave que você quer encontrar. E sempre assim, se você tem uma lista de tamanho 100, você reduz a mais tamanho 50, que reduz a mais tamanho 25, que reduz a mais tamanho de 12, que reduz a mais tamanho de 6, a mais tamanho de 3, e até uma tamanho de 1. Então, você vai chegar num lugar onde você vai ter a certeza, se ele está ali, a chave que você quer, você vai encontrar. E da mesma forma, se ele não tiver, você vai ter a certeza disso, que ele não está. O interessante disso, olhando num exemplo, não é suficiente para você argumentar que, de fato, essa estratégia é melhor do que essa. Não é suficiente olhando um exemplo. Mas aqui a gente consegue ver que, no primeiro ideia aqui, a gente faz 6 passos, enquanto aqui são necessários somente 3 passos. A gente reduziu bastante o número de comparações, o número de passos, então. Mas isso não é suficiente. E a gente consegue provar que o número de passos que esse algoritmo faz, ele é em função de n, sendo exatamente O de n, esse O é uma notação que vai vir em outros cursos aí, mas o que importa é que, falando em alto nível, ele vai fazer o n passos, porque vai ter uma entrada que vai demandar dele ele fazer a comparação de elemento por elemento. Como tem n elementos, ele vai fazer, então, n passos. Cada passo é uma comparação. Entenderam o que eu falei? Porque, no pior caso, vai ter uma entrada que vai demandar desse algoritmo aqui, mesmo a lista estando já ordenada, n passos. Isso é ruim? Depende da sua aplicação. Às vezes é simples você implementar isso, então é bom. Mas esse algoritmo aqui de busca binária, é o nome do algoritmo, inclusive se vocês não conhecem, vocês estão conhecendo ele agora e ele vai ser muito importante para a vida de vocês. Ele vai conseguir sempre fazer, no pior caso, log de n passos. Log de n é algo que, enfim, o que eu estou falando é algo que nem faz parte da matéria aqui de hoje, mas é interessante que vocês enxerguem essa distinção de uma estratégia com a outra e vocês conseguem entender que, de fato, dividir para conquistar é muito bom, às vezes. Você consegue, sim, melhorar bastante. Isso aqui é uma melhoria significativa. Pensa que aqui você tenha uma lista de 100 elementos, ou seja, você vai ter feito 100 passos. Tá? Agora, nessa mesma lista de 100 passos, utilizando essa estratégia aqui,
a resposta disso é log de 100. Vocês sabem o que significa log de 100? E aqui na base... 10. Oi? Não é 10? 10? Não. Não, então eu tô viajando. Na base 2 é o seguinte, a resposta disso é 2 elevado a quanto que dá 100? 2 elevado a x dá 100. O que eu quero saber é o valor desse x aqui. O valor exato talvez a gente não tenha, mas tem alguma margem aí de conhecimento sobre ele. 2 elevado a quanto chega perto de 100? 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 3. Dá 8. Oi? 8, não? 2 elevado a 8 é quanto? 64? E 2 elevado a 8 é quanto? Não, mas... 2 elevado a 6. Oi? Vamos lá. Ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eita. Vezes 1, 2, 3. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2... 7. Calma, gente. Vamos lá. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Mas ainda está antes. Vezes 2, 128, né? Então, é algo que vai estar entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a resposta disso é algo que é 6, alguma coisa. 2 elevado a 6, alguma coisa é 100. Ou seja, o que quer dizer é que a resposta de log de 100 na base 2 é algo perto de 6, alguma coisa. É algo entre 6 e 7. Então, você vê, olha só, aqui você precisou fazer 100 passos nessa estratégia. Enquanto nessa daqui você fez entre 6 e 7 passos, você já conseguiu resolver o seu problema. Não é muito melhor? O que é melhor, você fazer 100 passos para resolver um problema ou fazer 6, alguma coisa de passos? Isso aqui, né? Quando eu fiz a linguagem quando eu fiz prog, que eu tinha que... Eu esqueci o nome do método que a gente usava. Ele fazia menos da metade do tempo do que percorrer a lista inteira. Isso é menos da metade da lista. Log de n é muito menos da metade da lista. Nisso não é uma prova de que ele vai fazer... Eu não estou mostrando aqui matematicamente isso. Infelizmente, eu gostaria muito de fazer isso aqui agora, mas a matéria eu tenho que passar e ir para a relação de recorrência de fato. Mas é algo que vocês veem, talvez vocês não vejam no curso de vocês, mas em estrutura de dados é o lugar onde você poderia ver isso. Essa análise de complexidade. Inclusive, vocês indo para um lado que seja mais algorítmico, vocês vão estudar isso mais profundamente. Mas, enfim, o lance a gente conseguiu aplicar aqui essa meta-ideia aí de dividir para conquistar. A divisão foi essa separação no meio. A conquista não teve esse momento de combinar soluções, porque a gente descartou. A cada momento, uma metade foi descartada, não foi utilizada depois. Mas, às vezes, a gente vai precisar usá-la. Por exemplo, nesse novo problema, que é o problema de ordenação de uma lista. Tá? Primeiro, vocês sabem para quê? Por que a gente ordena sempre lista? Aliás, vocês sabem disso, que a gente, se tem uma lista, geralmente a gente ordena a lista? Eu sei que sim, mas o porquê é mais, sei lá, fica mais fácil. Por que é mais fácil? É igual você falou, você pode pegar a lista e dividir ela. Se ela está em ordem, se você quer achar alguma coisa, fica mais fácil. Excelente resposta, parabéns. O seguinte, se você não tem uma lista ordenada, tudo bem, você consegue resolver o problema de busca, por exemplo, consegue encontrar um elemento caso ele esteja, responder no final que ele não está, caso ele não esteja, consegue. O problema é que o número de passos que ele vai fazer vai ser em ordem do tamanho, vai ser N passos, no pior caso, porque
eu vou ser sacana e vou te dar uma entrada que vai ter que andar até o final para conseguir responder isso. É sempre possível ter uma entrada assim. Mas, se você já tem uma lista ordenada, pô, se você aplicar essa ideia, você está sempre feliz, rapidinho você resolve. Ok? Então, por isso que é interessante você ordenar a lista. E aí tem várias ideias, várias estratégias, vários algoritmos que fazem ordenação de sequência, que também faz parte de outras matérias de vocês, por exemplo, prog, eu acho que vê isso, estruturas de dados também vê isso, enfim, existem matérias que veem isso aí. E aí eu vou falar muito rapidamente de uma delas, tá? Que é o merge sort, tá? O seguinte, um ponto aí que vocês têm que saber quando você pensar em algoritmo. Você tem que ter claro, nessas 3 coisas que eu comentei no início, de corretor, de eficiência, simplicidade, aí, né, sendo um pouquinho exigente, talvez, por essa busca de algo mais simples. Mas uma outra coisa que tem que saber é qual é a entrada e qual é a saída. Qual é a entrada e qual é a pergunta que você quer resolver. Ou seja, você tem que ter claro qual é o problema que você quer resolver. Tá? Então, por isso vocês veem sempre aparecendo o seguinte, entrada, saída. Então, aqui eu só coloquei um exemplo, né? Então, você tem aqui essa sequência, que você vê que tem elementos embaralhados, aí não tem nenhuma ordem associada a priori, e a saída desse algoritmo que você tem que fazer é a sequência ordenada, certo? Bom, existem várias técnicas, vocês conhecem algumas que fazem isso? Conhece alguma que faz isso? Aquela parada que você falou, não, já lembrei. Tem o quick sort, merge sort. Era isso que eu queria falar e não estava lembrando. Uhum. Eu trabalhei com o professor que ele falou que a gente... bubble sort, isso aí, Guilherme. Que a gente teve que mostrar um a um programando. Tipo assim, a prova era cada questão fazia um desse, entendeu? E mandar o código para ele. Perfeito. Isso. Bubble sort é muito famoso, é o mais simples. Existem vários outros. De método bolha também? O nome Bubble sort é o método bolha. Método bolha, é ele. O lance da ideia do bolha é porque a bolha, se você tem uma bacia, põe detergente lá, aí você tem bolhas, né? Você vai formando bolhas. As bolhas, a tendência dela é ela subir. E aí ela vai subindo devagar, pouquinho a pouquinho. É um pouquinho por conta disso que tem esse nome. E a ideia do método bolha é você trocar um elemento com o seu vizinho, caso o elemento seja menor que o seu vizinho esteja à direita. Então, por exemplo, primeiro ele trocaria esse 5 com 25, depois ele continuaria vindo para cá, e ele trocaria o 10 com 25, e gradativamente subindo a bolha, pensando nessa ideia da bolha seja o elemento menor vindo para frente. Tem outros, selection sort, insert sort, quick sort, merge sort, e o merge sort, assim como o quick sort, eles seguem essa ideia de serem aplicações de dividir para conquistar. E não é à toa, mas eles são eficientes, eles são rápidos. Você consegue, por comparação, ter a melhor estratégia possível pelo merge sort, por exemplo. Então, vocês veem então aqui um outro exemplo de como é interessante você buscar alternativas algorítmicas que sejam pensando nisso de dividir para conquistar, porque a gente tem muitos problemas que a gente consegue resolvê-los bem rápido utilizando essa técnica. A ideia aqui é a seguinte, do merge sort, né? Tem que separar, tá? Então, primeiro é a parte da divisão. Depois você conquista. A parte da divisão significa quebra no meio. Ordena cada pedaço separadamente. Depois você combina os 2 pedaços ordenados e você vai obter a solução do seu problema. Que no caso aqui é a sequência ordenada. Veja que ordenar cada pedaço separadamente significa você
aplicar a mesma sequência, a mesma ideia de novo, mas agora para essas duas metades que você tem. Isso é o que a gente chama de recursivo. É você ter a mesma ideia que você tinha para a entrada grandona, agora para essas entradas menores. Então, isso que é o que a gente chama de recursividade, e é isso que vocês veem no curso de programação de vocês, quando vocês têm algoritmos recursivos. É quando você entra numa função, quando você implementa ela, e você tem a chamada dessa função de novo dentro dela mesmo, mas para uma instância diferente. Não tem mais N elementos, mas é a metade da quantidade de elementos, ou é uma quantidade diferente de elementos ali. E você vai chamar essa função até chegar num ponto de parada. Esse ponto de parada é um if, você chegou numa lista que só tem um único elemento. Então, você tem que saber resolver. Esse ponto de parada é o que faz você parar, porque senão você vai entraria num loop infinito aí. Então, toda implementação recursiva que você faz tem que ter um momento dele conseguir sair dali. Não tem isso? É natural que vocês tenham que pensar isso. Porque senão vai ficar ali dentro toda a vida. É uma coisa que vocês têm que ter em mente na hora de pensar nessa estratégia recursiva. E aqui, repara que eu expliquei o merge sort em 2 linhas. E vocês fazendo matérias de ordenação, que envolvam ordenação de elementos, vocês vão ver isso mais detalhadamente. Mas entender isso recursivo nesse exemplo é o seguinte, ó, eu posso explicar rapidinho aqui. O que significa dividir no meio? Você tem essa lista com esses elementos. Então, é você ter essa lista e essa lista aqui. Ou, como tem sempre um tamanho maior do que o outro, aqui nesse caso, não tem problema um aqui ter um elemento a mais do que o outro. É uma só diferença. Olhando para uma lista enorme, esse um a mais não faz diferença. Tá, então, o ponto é dividir no meio. E agora? Ordene cada metade. Ordenar recursivamente significa você aplicar essa estratégia que você acabou de aplicar de novo agora para cada metade separadamente. Ou seja, para esse pedaço é o quê? Divide no meio e ordena esses 2 pedaços que sobrou, esse pedaço e esse pedaço, recursivamente. Aqui, a mesma forma. Divide no meio, ou seja, é esse pedaço e esse pedaço, para cada um desses pedaços, ordena recursivamente. Aqui, você já chegou numa lista que só tem um único elemento. Não tem nada para ordenar ali, você só tem esse único elemento. Aqui, você chegou numa lista que tem 2 elementos. Então, aqui, você simplesmente olha quem é o maior dos 2. É o 20 ou é o 8? É o 20. Então, troca com 8. Então, você faz essa troca local aqui. Então, você meio que conquistou esses 2 pedaços aqui, formando uma lista ordenada baseado somente nesses 2. Da mesma forma aqui. Quem é o menor entre os 2? É o 2. Então, troca os 2 de posição. E aí você vai ter esse pedaço menor também ordenado. Aqui, quem é o menor? É o 5. Então, troca os 2 de posição. Então, você vê que você está conquistando pedaços pequenos e pedaços pequenos. Depois, você vai combinar esse pedaço com esse pedaço. E aí, você pode pensar o seguinte, olhando já na última etapa da conquista, você tem essa metade e essa metade, cada uma das 2 metades ordenadas. Ou seja, aqui, como seria a ordenação baseada somente nessa metade? Seria 2, 5, 10, 25. E nessa? 8, 15 e 20. Pensa que você já veio conquistando. Conquistou. A última etapa é conquistar essas 2 metades, em que cada uma delas já está ordenada. E é simples. Basta você olhar o primeiro daqui com o primeiro aqui. Quem é o menor? É o 2, então vem o 2. Avança para cá, então você tem aqui e continua tendo esse. Quem é o menor? Ou é o 5 ou é o 8? É o 8, então vem com o 8 para cá. Avança para cá agora. Quem é o menor? É o 5 ou é o 15? Perdão. Era o 2, né? Então,
5 com 8, quem é o menor? É o 5, então vem o 5 para cá. Então aqui agora avançou para cá. Quem é o menor? É o 10 ou é o 8? É o 8, então vem com ele para cá. Quem é o menor? É o 10 ou é o 15? É o 10, então vem com ele para cá. Estão vendo? É você analisar elemento a elemento num percurso, numa lista. No caso, em duas listas, né? Que você tem essa lista juntamente com essa lista. Então, você vai pegando em cada etapa quem é o menor, colocando na lista a solução. Ao final de tudo, você vai estar com a lista ordenada bonitinha. Mas veja que esse momento de comparar as duas metades faz parte do processo de conquista, que é simplesmente uma varredura em tempo linear, numa sequência de, analisando elemento a elemento, você consegue combinar essas soluções para obter a solução do seu problema genérico. Estou falando isso bem alto nível, porque não faz parte da matéria falar sobre isso. Mas é só para destacar para vocês que o que é a recursividade nesse meio algorítmico aí? É você fazer a mesma coisa que você faria, aliás, que você acabou de fazer, só que para pedaços menores. Isso é a recursividade. Isso é o momento da divisão, que depois vai ter o momento da conquista, que é de você combinar as soluções. No algoritmo de busca binária, você não teve nenhum momento de conquista aí. Porque você não precisou olhar metade com uma outra metade. Você só olhou para uma e você foi certeiro. Aqui já aparece isso, e é o que é um exemplo mais completo aí dessa aplicação de dividir para conquistar. Tá? Então, com isso a gente consegue entender o que é uma definição recursiva. Uma definição recursiva, a gente tem objetos que aí você tem uma função em relação a esses objetos, que para você conseguir obter a resposta em relação ao tamanho desses objetos, você vai conseguir reduzir ao mesmo problema, só que para menos quantidade de objetos. Então, um exemplo clássico que a gente tem, além desse que eu acabei de mencionar, no merge sort, por exemplo, essa estratégia recursiva, também tem o cálculo de fatorial. Né? Cálculo de fatorial é bem conhecido por vocês em FMC, porque eu apresentei isso em análise combinatória. Né? Então, vocês sabem o que é um fatorial, e lá vocês viram essas duas formas de entender o que é um fatorial. Né? Um N fatorial é o seguinte: você sabe, por definição, que 0 fatorial é igual a 1. Aliás, não sei se eu apresentei isso de fato para vocês. Talvez sim, mas eu já nem lembro mais tão precisamente, até porque nesse período eu tive algumas aulas que eu não apresentei para vocês. Então, esse detalhe fazia parte de uma aula que eu não apresentei para vocês, eu acho, mas já não tenho certeza. Mas, enfim, 0 fatorial é igual a 1, tá? Bom, então, se você tem um problema, quanto que é n fatorial? Eu não sei, né? Mas se é 0, esse n, então você já sabe que é 1, né? Agora, se for um n maior do que 0, então você vai fazendo a multiplicação do n pelo anterior, pelo anterior, pelo anterior, e até chegar a 1, e você resolve o seu problema. Então, veja que essa ideia aqui é uma ideia não recursiva, porque eu não estou chamando função nenhuma. Na verdade, eu só estou pegando n, que é um elemento que está aqui em cima, e estou multiplicando pelo anterior, que multiplico pelo anterior, que multiplico pelo anterior, e vou fazendo isso até chegar a 1. Então, vocês veem que com isso é uma estratégia de cima para baixo. Né? Pode até ser de baixo para cima também, né? Pegar 1 vezes 2 vezes 3 e assim vai até chegar aqui, né? Agora, uma estratégia recursiva, que só para vocês saberem, né? Acho que vocês já sabem, mas um algoritmo, uma estratégia que não é recursiva, a gente chama de iterativa, né? Que envolve um laço, um for, um while, ou alguma coisa do tipo, né? Isso é algo iterativo. De modo que, se não é iterativo, ele é recursivo. Uma ideia recursiva é quando, dentro dela, você chama a função novamente, a mesma função dentro dela,
sendo que para uma instância menor. Aqui, por acaso, né, n é o valor, é a entrada. Então, você vai ter uma função n fatorial. Para resolver esse problema, você vai entrar no seguinte, ó, n fatorial é o quê? É n que multiplica n menos 1 fatorial. Não sei o que é n menos 1 fatorial. Então, você tem que chamar a função novamente. Isso que é a estratégia recursiva. E você, como eu estava dizendo, tem que ter um ponto de parada, porque senão o n menos 1 chamaria n menos 1 fatorial é n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Ficaria chamando o antecessor e nunca acabaria. Por isso que tem que ter a base da recursividade, né? Então, é assim que a gente tem uma estratégia recursiva, né? Aqui é só uma escrita de como funciona, então, essa visão iterativa do cálculo do n fatorial. Vocês veem que se n é igual a zero, a gente já tem a resposta dele, né? Se o n não é igual a zero, então, para calculá-lo, você consegue fazer num vetor, né? Indo de baixo para cima, então você armazena isso aqui. 1, 2, 3, e assim vai até o n. Você quer saber quanto que é n fatorial. Então, é simples, né? Fatorial inicialmente vale 1. Isso é uma variável que vai ter o valor atribuído igual a 1 inicialmente, né? Então, esse valor, ele vai alterando a cada passo, no passo que você vai iterando aqui no seu laço, né? Então, inicialmente, aqui ele vale 1, né? Então, o fatorial de 1, para i igual a 1, fatorial é o 1 vezes 1, ou seja, é 1. Agora, o 2, que é o próximo passo. O fatorial de 2 é o quê? É o fatorial vezes 2, porque o i agora é 2, né? O fatorial é justamente o cara anterior que está aqui na lista, né? É a última variável ali que ele recebeu um valor, né? Que teve um valor atribuído. Era 1. Então, é 1 vezes o i, que é 2. Então, é 1 vezes 2, 2. Agora, o próximo passo, o i é 3 agora, né? O i3, então, o valor que vai aparecer aqui é o fatorial de 3. Ou seja, é 3, que é o i, vezes o fatorial, que é justamente o cara que está na posição anterior. 3 vezes 2, 6. E assim vai. E assim vai até que no final, o valor do último elemento aqui, de fato, é o fatorial do n que você quer. Certo? Eu acredito que isso seja ok para vocês, né? Estou indo rápido, mas está ok? Beleza? Sim. Ok. Então, e aqui você vai, né? Agora é o recursivo. Tá, então esse foi o iterativo. Então, agora é a mesma ideia, quer dizer, é resolver o mesmo problema, só que pensando recursivamente. Então, vocês veem que aqui foi uma construção dele vindo do 1 até o n. Então, no final, você vê de baixo para cima, né? Enquanto na recursiva é ao contrário, é de cima para baixo. Você tem a entrada aí, um fatorial de n. Se você já está na base, ou seja, o seu i atual ali é o 0, você já tem que responder. Você não pode entrar numa chamada recursiva, porque senão você não vai parar. Mas se você não tiver, que é o justamente que está aqui, você tem que fazer aquela estratégia recursiva que eu tinha apresentado antes, né? É o valor n, no caso, multiplicado pela função do fatorial n menos 1. Isso é a chamada recursiva aparecendo. Então, é essa estratégia de cima para baixo, né? Tá, você tem duas estratégias aí. Geralmente, isso falando em termos bem genéricos assim, essas estratégias recursivas, elas são mais simples, mais elegantes de serem escritas. Em compensação, em termos de número de passos, tende a ser bem mais demorado. A técnica de dividir para conquistar, a gente consegue, às vezes, utilizar essas recursividades aí, e aí sim, às vezes, a gente faz rápido. Mas, dependendo, isso faz parte de outro curso, a gente consegue analisar e entender bem como, às vezes, não. Às vezes, não melhora muito, não. Tá? Tá, estou falando isso tudo aqui. Repara que essa aula de hoje, ela vai, inclusive, além do conteúdo, que seria somente relação de recorrência. Eu estou aqui nessa aula meio que dando um panorama
onde se aplica essas coisas de relação de recorrência. Está claro para vocês o que eu estou fazendo até aqui? Está tudo bem quanto ao conteúdo? Sim, essa visão, essa abordagem aí não só do cálculo, mas da estratégia, super interessante aí para quem vai trabalhar em programação, então com certeza é válido. Agora, tem um exemplo muito prático aqui nessa estratégia, que foi a organização da disciplina, né, professor? Sim. Porque se você organizou cerca de 7 avaliações e reduziu o número de tópicos para cada avaliação, a gente aplicou isso num problema complexo que é o FMC, é muito complexo. Então, assim, numa situação normal... Conquistar, né? Então, mas eu acho que eu não conquistei muito bem, não, porque a turma reduziu a 7 alunos, 10 alunos no máximo. Não, mas quem já teve contato, eu acredito que tem mais gente aí com a disciplina, viu que, de fato, ajuda a resolver um problema muito complexo, que é você fazer P1 e P2 num conteúdo enorme que é de FMC, né? Então, só uma observação aí que eu faço no comentário. Beleza. Então, vamos lá. O lance quando a gente lida com estratégias recursivas, a gente quer muitas das vezes obter justamente esses entendimentos em relação ao que vai chamar o quê, tá? Como você vai resolver um problema recursivamente? Como são essas funções, tá? Isso são coisas que a gente está sempre interessado aqui. Eu vou apresentar aqui, no caso, hoje, esse problema das funções Fibonacci, inclusive é algo que talvez vocês já conheçam, mas, enfim, vou apresentar. Depois tem outro probleminha, que é das torres de Hanoi. E nas aulas de exercícios, a gente vai ter bastante probleminhas para resolvê-los recursivamente também. Tá? Esse negócio de torres de Hanoi, meu Deus do céu. Show de bola. Só que, programando, professor, esse nome dá até calafrio. Que isso? Não é assim. Quando teve uma prova lá de prog que ele botou uma questão sobre isso, eu não consegui fazer, não. Fiquei puto. Sério? Aham. Na minha prova de prog, eu botei isso também para os alunos fazerem. Não, isso foi na faculdade. Bom. Será esclarecido. Mas enfim, a ideia que a gente vai ter aqui é a mesma ideia que você vai implementar. Tá? No caso, é só ter atenção à linguagem que você está utilizando e tal, mas é a mesma ideia. Então, a gente vai chegar lá. Primeiro, por isso que o ideal primeiro é ter esse entendimento lógico de como resolver o problema, para depois sim partir para a mão na massa, de fato, né? Bom, o problema da sequência de Fibonacci é o seguinte. O objetivo é se determinar o número de pares de coelhos no final de 12 meses sob as seguintes condições, tá? Inicialmente, você tem lá na sua ilha, né, um único par de coelhos. Então, nesse primeiro mês aí e tal, você tem um único par de coelhos. No caso, casal, né? Então, todo mês, a partir do segundo mês de vida do casal, cada par de coelhos produz um novo par de coelhos de sexos opostos, ou seja, cada casal reproduz um novo par, né, um novo casal de coelhos aí. Mas não é exatamente no mês após que ele nasceu, não. É 2 meses após, tá? Então, vamos entender melhor isso daqui com um diagrama e enxergar isso que eu estou dizendo. A gente assume que nenhum coelho morre, tá? Nenhum coelho morre, então, como fica isso ao final de 12 meses? E poderia estender ao final de 13, 14 meses, 15 meses, ou seja, o número de meses que eu quiser, tá? Vamos lá, essa estratégia aqui a gente consegue entender mais ou menos com 5 meses aí, o final de 5 meses e tal, como seria, né? Então, olha, aqui no primeiro mês você só tem um único casal. Como eu estava dizendo, inicialmente só tem um casal de coelhos. Eles não procriam no mês seguinte, como eu estava mencionando, né? No mês seguinte, eles não reproduzem, mas 2 meses após o nascimento deles. Então, o que eu estou fazendo aqui, veja, eu quero saber
12, ou seja, no final de 12 meses. Né? É isso que eu quero. Para conseguir chegar até lá, a gente primeiro tem que entender essas bases. Essa basezinha. O que acontece no primeiro mês? O que acontece no segundo mês? O que acontece no terceiro mês? Será que aí eu consigo obter alguma relação com as soluções dos meses anteriores? É essa ideia que você sempre tem que ter quando for pensar em alguma estratégia recursiva. É você montando a sua solução dos mais fáceis e ir evoluindo assim, mas sempre no passo seguinte, ver se houve alguma relação com o que tinha de solução do mês anterior, ou do passo anterior, no caso, né? E aqui é o seguinte, ó, primeiro mês só tem esse casal, segundo mês só tem esse casal, no terceiro mês aqui, né? No terceiro mês, aqui esse 1, 2 é a quantidade, né? Então, aqui existem 5 pares. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casais. Aqui tem 3 casais. Aqui tem 2 casais. Aqui tem um casal. Certo? Então, mas olha para cá. O que existe aqui? Nesse mês, existe o mesmo casal que existia no mês anterior. Ok? Juntamente com o casal novo que apareceu, porque esse casal aqui que deu origem a ele existia desde o mês anterior. Do anterior. Então, veja que a relação que você olha para o mês atual se baseia na quantidade de casais de coelhos que existiam nos meses anteriores. Vamos avançar para o seguinte e ver como é que a gente enxerga melhor isso. Olha esse outro mês aqui. Ó, os mesmos casais que existiam nesse mês anterior vai continuar existindo. Então, tanto esse casal quanto esse casal continua existindo. Mas o casal que existia desde 2 meses anteriores, que é esse casal aqui, dá origem a um novo casal. Enxergaram isso? Então, você tem, nesse mês, a mesma quantidade que havia aqui anteriormente, mais a quantidade que há no mês anterior do anterior, que no caso é esse, porque é o que vai dar origem a um novo casal. Vamos olhar o próximo passo. Olha essa linha para cá. Nessa linha aqui, quantos casais existem? Existem quantos? Primeiro, a mesma quantidade que existia anteriormente vai continuar existindo, porque ninguém morre, eles continuam existindo. Então, esse daqui existe por conta desse, esse daqui e esse daqui existem por conta desses aqui. É a mesma quantidade. Sendo que cada casal que existia há 2 meses anteriores continua existindo aqui, ok, que eu já contei eles, mas cada um desses casais aqui dão origem a um novo casal, a de 2 meses anteriores, porque é onde começa a procriação. Entenderam? Então, esse casal procriou, gerou esse aqui. Esse casal procriou, gerou esse aqui. Então, veja como a resposta do que eu tenho nesse mês se baseia na resposta que eu tenho aqui e na resposta que eu tenho aqui. Ou seja, a quantidade de casais de coelhos que eu tenho nesse mês aqui, ela é exatamente o resultado da soma da quantidade que há no mês anterior, mais a quantidade que há 2 meses anteriores. Entenderam isso? Yes. Então, vendo isso numa tabelinha, que talvez fique melhor, enfim, no primeiro mês só tem um único casal, né? No segundo mês, continua só tendo um único casal, porque eles ainda não têm como procriar, ou seja, eles só têm um mês de vida, né? Então, ele não procriou, mas eles não morreram também, então tá lá essa uma única quantidade. No terceiro mês, você já tem que fazer essa análise do seguinte, o casal que existia vai continuar existindo, porém,
Como essa quantidade ela existe aqui desde o mês anterior, ela dá origem a um novo casal. Então, você tem esse mais esse, o resultado aqui. Nesse terceiro mês, há 2 casais de coelhos. Por quê? Você tem um casal do mês 2, que é esse aqui, mais um novo casal para cada casal que existia do mês 1. E você vai continuar tendo essa mesma ideia. No mês 4, você tem 2 casais do mês anterior, do mês 3, mais um novo casal para cada casal que existia no mês 2. E vai continuar seguindo com essa ideia. No mês 5, da mesma forma. E assim vai por diante. Aqui no mês 6, por exemplo, você tem a mesma quantidade que existia do mês anterior, mas cada casal que existia há 2 meses anteriores, cada casal vai originar um novo casal. E é esse novo casal que você tem que contar. Então, tem que entrar aqui. Então, por isso que é 5 mais 3, 8. Ou seja, isso que eu acabei de falar define para a gente uma regra na formação. Ou seja, se você quer saber qual é a resposta, quantos casais você tem no 12º mês, ou sei lá qual é o número de meses que você quer, aí está a regra. Então, você resolve recursivamente. Veja que, para você obter a solução do mês atual, você tem uma regra agora. É necessário você saber o resultado, ou seja, quem estava nas posições anteriores. Qual é a resposta em relação a esse mesmo problema, sendo que para entradas menores, no caso aqui, exatamente 1 a menos do atual, exatamente 2 a menos do atual. Então, você quer saber quem é F12, ou seja, quantos casais existiam no mês 12, você tem que saber quantos existiam no mês 11 para somar com quantos existiam no mês 10. Isso resolve o seu problema? Não sei qual é o número, não sei. Mas você consegue resolver, sim, recursivamente, porque cada termo obedece à mesma função recursiva. Ou seja, F11, quem é? É F10 mais F9. Isso é F11. Agora, F10, quem é? Tem que aplicar recursivamente, é F9 mais F8. E assim vai. Isso que eu estou escrevendo é o que o seu computador, quando você implementa uma estratégia recursiva, vai fazer. Ele vai abrir a função recursivamente até chegar num ponto que para. O ponto de parada é a base. Então, você tem que saber, você tem que, quando você apresentar alguma estratégia recursiva, teoricamente falando aqui, igual isso que a gente está fazendo, uma função que ela é recursiva, ela obrigatoriamente tem que ter não somente a chamada recursiva, mas também a base da recursão. Se eu não apresentasse essa informação aqui, ela estaria incompleta, estaria errada. Porque se você implementasse, não ia ter ponto de parada aqui. Então, você tem que ter essa definição de onde para. Aqui é o F0 e o F1, porque você chama os dois anteriores. Então, por exemplo, quando você chegar no F2, você tem que saber quem é F1 e tem que saber quem é F0. Você não consegue aplicar recursivamente aqui o F1, porque se aplicasse, seria F0 mais F menos 1, isso não faz sentido. Então, por isso que você tem que ter a definição clara de quem é F1, assim como F0, você tem que ter a definição clara de quem é. Isso é a base da recursão. Então, você tem que, quando estiver pensando em alguma estratégia recursiva, ter claro essas respostas aí básicas, né? Não só a estratégia que dá a função, essa chamada de dentro de si mesma, mas também a base. Tá legal? Professor? Sim? Foi dentro desse caminho aí que eu estava elaborando minha dúvida. Seria até bom se faltasse ali no... A gente tentou buscar ali o F12, né? Certo. Só que o F12 são os dois primeiros anteriores, né? Que formam ele.
F11 mais F10, que você não sabe quem são. Você consegue saber. Então, você tem que aplicar recursivo. Então, F10 mais F9 mais F9 mais F8. Você também não sabe quem são esses elementos. Tem que chamar de novo recursivo. Então, F10 é quem? É F9 mais F8. F9 é F8 mais F7. Então, veja como dá uma trabalheira danada. Mas sim, resolve o problema. Entendi. Por isso que eu vou dar continuidade depois falando sobre uma outra forma mais elegante, mais rápida de resolver esse problema. Você tem que abrir isso aqui e veja como você vai ter uma repetição aqui, né? Esse F9 aparece aqui, ó, F8 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, mas é isso. F9, F8 mais F7, e aqui você tem que fazer F7 mais F6. Estão enxergando a grandeza que é você resolver esse problema? Você consegue resolver. Vai conseguir resolver chegando até a base. Depois que tiver tudo igual aqui aparecendo F0, F1, substitui tudo aí por 1 e faz soma desses elementos. Soma todo mundo aí. Vai ter encontrado F12. É que eu não consegui perguntar de forma elegante, mas vamos lá. Eu tenho o F1, certo? Se eu somar ele à base, eu não vou ter o próximo termo? O F1 é base. Os dois são base. Mas sim, F2 é 1 mais 1. Igual a 2. F3 é 2 mais 1. É 3. E assim vai. Então, eu estou tentando entender o seguinte. Se eu tenho a base, mais o último termo, eu não vou, eu somando os dois, eu não vou conseguir ter o próximo? Sim, porque você já conhece essa propriedade. Então, de repente eu não perguntei da maneira correta anteriormente, mas é mais nesse sentido. Perguntou o quê? Entendi. Quando eu escrevi assim, ó, cadê? Vou botar aqui. Até eu falei assim, professor, depois eu tiro essa dúvida aqui, deixa eu buscar aqui no chat. Deixa eu ver se eu elaborei ela adequadamente aqui. Ah, tá. Se numa sequência o termo K mais a regra de formação, que eu deveria chamar de base, certo? Não daria o próximo termo? Não. Para cá, sim. Mas isso não é genérico. Aqui, simplesmente, você somar os dois anteriores, você tem o seguinte, porque a regra de formação te diz isso. É por conta dessa regra estabelecida nesse problema. Tá? A gente vai ver vários exemplos. Fica calmo. Tá ok. Tá? Então, vamos lá. Só recapitulando, então, uma função recursiva é isso que eu apresentei aqui. É o exemplo, né? Tem que ter essa chamada recursiva e tem que ter a base. Tá? Vamos lá. Vou mostrar por indução que f de n, você já sabe que f de n, então, é a sequência de Fibonacci, ou seja, é o elemento que está na enésima posição dessa sequência. E só para recapitular, indo direto ao ponto sobre a sequência de Fibonacci, o primeiro elemento é 1, o segundo é 1. O terceiro é 2, o outro é 3, o outro é 5, o outro é 8, o outro é 13, o 8 é 21. Estão entendendo? Eu escrevi isso aqui não porque eu decorei, eu não sei de cor isso, mas é porque eu estou aplicando essa sequência, essa formação, que é justamente dada pela soma dos dois anteriores, você tem o atual. Então, a soma dos dois anteriores, você tem o atual. A soma dos dois anteriores, você tem o atual. A soma dos anteriores, o atual. E assim por diante. Então, ele quer saber o seguinte, ó. Na enésima posição, você tem um Fn, né? Aqui você tem o F0, F1,
F2, então aqui no caso até Fn mais 1, você vai ter o Fn, né? Ou menos 1, no caso aqui, né? Não, Fn é 0, 1, então é N também. N enésimo elemento aí, tá? Então, o que a gente quer saber? O elemento que está na enésima posição, ele é menor do que 7/4 elevado a N, tá? Ok? Em alguns lugares, inclusive a gente põe aqui não F0, mas começa do F1. Depende do lugar que define. Então, esse aqui é o F1, esse aqui é o F2, esse aqui é o F3 e assim por diante. Tá? Inclusive, assim fica mais claro, mais direitinho a relação do índice com o elemento aí. Então, ó, uma primeira coisa é, o que eu estou apresentando aqui anteriormente é uma estratégia que você consegue obter a resposta do seu problema recursivamente. É recursivo porque a função é recursiva. A gente vai ver que uma estratégia que é recursiva, essa função recursiva, você às vezes você consegue transformar numa que não é recursiva. E a resposta você consegue de um jeito muito mais rápido. Aqui não é exatamente isso, mas está quase lá. Porque você vê que, olha, eu não estou interessado nessa questão em dizer exatamente quem é o F de N, quem é o elemento que está na 15ª, sei lá qual posição que eu queira. Não estou interessado nisso. Mas eu estou interessado em saber uma margem em que ele esteja. Certo? Então, isso é bem legal. Não é exatamente o principal interesse nosso, sempre, né? Em saber o elemento específico, mas saber, olha, ele está menor do que tal, do que tal valor. E o valor aqui é 7/4 elevado a n. O que é mais rápido? Você responder qual é o valor de fato do f de n, ou você responder 7/4 elevado a n? O que vocês acham? Se eu perguntar a vocês, olha, eu vou fazer duas perguntas. Uma é, quanto é f de 100? Vocês conseguem resolver rapidinho? Acho que sim, peraí. Vou aproveitar aquele log de 100 lá, na base 2. Não, aqui não tem nada de log, não estou falando log em momento nenhum aqui. Para obter um valor específico, aqui, ó, tem que aplicar isso. Foi o que eu ensinei a vocês. Uhum. É aplicar a estratégia recursiva. Você tem que saber quem é f de 99 e f de 98. F de 98 e f de 97. E assim, chegando até a base, substituir todo mundo lá por 1 e obter uma soma enorme. É o jeito. Dado que eu apresentei até agora, é isso. No computador, programando seria também a forma mais rápida? Não. Não? Não. Aí você teria que fazer uma estratégia que é similar ao fatorial de um jeito iterativo que eu apresentei anteriormente. É você fazendo exatamente como eu preenchi aqui. Você viu que eu preenchi uma tabelinha aqui? Eu estou botando 1, 2, 3, essa é vindo de baixo para cima. Aí você consegue rapidinho. Agora, usando essa estratégia recursiva que eu apresentei aqui, o computador nem vai responder. Se você subir de 100 para 1000, não vai responder. Você implementar usando recursividade. Tá? Então, tá. Vocês já entendem como você teria que calcular essa pergunta que eu fiz aqui. Quem é f de 100? É usar a recursividade. Agora, não é muito mais fácil você calcular isso daqui? 7/4 elevado a 100. Isso é rapidinho, qualquer calculadora faz. Não precisa saber quem é f de 99, quem é f de 98, f de 97, não precisa. Então, essa outra pergunta que eu faria é a seguinte: não estou interessado exatamente no valor de f de 100, mas uma aproximação dele aí. Ah, tá bom. Eu sei que f de 100 é menor do que 7/4 elevado a 100. 7/4 é 1,75.
1,75 elevado a 100? 175. Oi? Não, vezes 100 elevado a 100, aí elevado a 100. Dá 2, não sei o que lá. 2 milhões aí, sei lá. É a unidade aí. Mas, enfim, uma calculadora responde rapidinho isso. Não gera nenhum problema nisso. Tá? 2.000, né? Acho que é 2.000 alguma coisa isso. Tá. Mas, entenderam como um é muito mais rápido que o outro? Isso é para dar uma intuição de vocês, que eu vou explicar não nessa aula de hoje, mas na próxima aula, como obter fórmula fechada de uma expressão recursiva. Uma expressão recursiva tem a recursividade dentro dela. Uma expressão, uma fórmula fechada, você consegue obter a mesma resposta que obteria por aqui, sendo que ela é igual a alguma expressão que aparece aqui que ela não é recursiva. Diferente do que está aqui. Aqui não é uma igualdade, é uma desigualdade. Mas a fórmula fechada, você tem, então, da fórmula recursiva, você consegue uma estratégia para obter a fórmula fechada. Essa fórmula fechada é de tal forma que não precisa saber nada recursivo aí nela. Basta substituir por n em algum lugar aí. Tá? A fórmula fechada para a sequência de Fibonacci é 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2, elevado a n, menos 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2, elevado a n. Apesar de poder parecer estranha, feia, muito confusa essa fórmula, ela é muito melhor do que essa, em termos de vista de rapidez para determinar. Se você quer saber quem é f de 100, basta você substituir esse n aqui por 100, esse n aqui por 100 e resolver essa conta que qualquer calculadora faz. Não precisa saber quem é f de 99, f de 98, f de nada anterior. Não tem nada recursivo aqui nessa fórmula. Isso vai ser o que eu vou apresentar na próxima aula. Como de uma função recursiva, obter a fórmula fechada dela. Só fico me perguntando quem chegou a essa fórmula fechada. Esse problema é clássico. A gente conhece uma técnica que resolve isso rapidinho. Não é nada complicado. Infelizmente, eu não vou apresentar ela para vocês, vou apresentar uma outra que é mais elementar, é mais fundamental do que essa daqui. Até porque a última aula não dá para entrar aqui, eu teria que ter mais aulas sobre isso para poder falar dessa técnica que resolve esse problema aqui, tipo de problema parecido com esse. Mas ainda assim eu vou apresentar uma outra técnica que resolve inúmeros problemas assim de recursividade. De uma forma recursiva, obter a fórmula fechada. A gente ainda não está aí nesse ponto. O primeiro ponto é esse. Se vocês retornarem à aula passada, e por favor retornem lá, o último exercício, eu explico isso daqui, e eu falo o seguinte, ó, lá eu tinha uma questão que era, apresentei no enunciado uma relação de recorrência, uma fórmula recursiva, eu apresentei no enunciado. Não disse do que ele estava resolvendo. É uma fórmula recursiva. Além disso, eu apresentei uma outra fórmula. Tá? Apresentei uma outra fórmula no enunciado também. O objetivo da questão era provar que essa fórmula, ela de fato é a fórmula fechada dessa expressão recursiva. Lá na questão que eu fiz na última aula, eu fui bom, no sentido de, eu já apresentei tudo para vocês. Eu apresentei tanto a fórmula recursiva quanto a expressão, a fórmula fechada. Eu só quero que você prove que uma corresponde à outra. Volta lá na aula e assista de novo. Tá? Que eu ensino por indução a provar isso. Que, de fato, uma fórmula fechada, ela corresponde à fórmula recursiva. Isso é uma coisa. A gente vai ver isso aqui também. Mas nesse exercício aqui agora não é ainda sobre isso. Porque, como eu estava dizendo, a fórmula fechada, ela vai obter o mesmo valor que a recursiva vai obter. Aqui não. A fórmula recursiva vai obter isso
isso daqui é um valor que não vai ser igual à fórmula recursiva, vai ser maior. Né? Esse valor vai ser maior do que esse. E eu quero que você prove que, de fato, f de n é menor do que essa expressão. Tá? Então, vamos fazer por indução, facinho, rapidinho. A base é você mostrar que o primeiro elemento, que no caso aqui eu estou chamando o primeiro como 1, o índice 1, a gente sabe, por definição, que o f de 1 é igual a 1. Não, a fórmula recursiva, ela é incontestável. Ela é aquela e pronto. Você sabe que f de 1 é igual a 1 e pronto. É o que é dado. Então, você só tem que verificar que, de fato, o 1, que é o valor da fórmula recursiva em relação a n igual a 1, é menor do que 7 sobre 4. E, de fato, é, né? Porque 7 sobre 4 é 1, alguma coisa. O denominador é menor do que o numerador. Né? Então, vai ser maior do que 1 necessariamente. A base está feita. Isso é a base da indução. A hipótese de indução, você não vai provar de novo, só vai argumentar que você vai supor que a fórmula recursiva, que é aquela lá que você já sabe, é a soma dos dois anteriores, ela é menor do que 7/4 elevado a i, né? No caso aqui, né? I. Não é K, mas é I, tá? Para todo I entre 1 e K. Ou seja, em particular, f de K é menor do que 7/4 elevado a K. Para qualquer I que você estabelece de 1 até K, essa desigualdade é verdadeira. Ok? Isso é a hipótese. Você vai assumir que é a verdadeira fórmula para todo mundo que você quis, de 1 até K. Está valendo para todo mundo aqui. O que você quer provar no seu passo é que, não nesse intervalo de 1 até K, mas no seguinte, né, que é o K mais 1, também vale isso. Você quer provar que f de K mais 1 é menor do que 7/4 elevado a K mais 1. É o que você quer. Como é que eu vou fazer isso? Aqui a gente vai usar a ideia exatamente igual eu usei no último exercício da aula passada. Então, vejam que os exercícios de indução que a gente faz, que eu fiz nas duas últimas aulas, elas são todas bem linkadas no sentido de a estratégia é essa, tem que ter base, passo, base, hipótese e passo. E, além disso, você tem que utilizar essas informações anteriores, a hipótese, tem que conseguir fazer aparecer a hipótese ali. Esse tipo de indução envolve recursividade, que é exatamente igual ao último exercício que eu fiz na aula passada. Recursividade, você tem uma carta na manga que é não somente a hipótese de indução, mas é a própria fórmula recursiva. Ela é verdadeira, como eu falei, ela é incontestável. Ela sempre vai ser igual àquilo que foi apresentado. Então, a gente sabe que o f de k mais 1 é igual a f de k mais f de k menos 1, porque é da expressão recursiva. Você quer provar que é menor do que esse negócio. É o que você quer ter no final. Então, você já não pode falar que é menor do que isso e pronto. Mas você pode falar que f de k mais 1 é igual a f de k mais f de k menos 1, porque é da recursividade. Não é a recursividade que você quer provar. Você quer provar a desigualdade, é outra coisa. Então, você vai ver agora que f de k mais 1 é um elemento que está aqui, que é em função dos dois anteriores, e os dois anteriores são coisas que você já sabe da hipótese que vale a propriedade que você queria. Então, nesses dois anteriores aqui, tanto no f de k quanto no f de k menos 1, vale a sua hipótese de indução. Então, por isso que, pela hipótese de indução, a desigualdade vale tanto para f de k quanto para f de k menos 1. Certo? Então, você tem o quê? F de k mais 1 é igual a f de k mais f de k menos 1. F de k é menor do que 7/4 elevado a k. Então, por isso que apareceu menor aqui. Mas f de k menos 1 é menor do que 7/4 elevado a k menos 1. Então, você aplicou a hipótese de indução
na forma recursiva. Tá tudo ok aí. E agora só dá continuidade para fechar as contas. Porque o que você tem, então, agora é que f de k mais 1 é menor do que essa soma aqui. Ela é menor do que 7/4 elevado a k mais 7/4 elevado a k menos 1. Show de bola. O que a gente quer provar não é isso. É que ele é menor do que 7/4 elevado a k mais 1. Então, é só ajeitar as contas aí. E aí, a estratégia que eu apresento aqui é a mesma que eu apresentei na aula passada e na aula retrasada. Porque, olha, eu quero que apareça 7/4 elevado a k mais 1. Não tem k mais 1 aparecendo aqui. Né? Não tem k mais 1 aparecendo aqui. Tem k e tem k menos 1. Mas não tem problema, põe o k mais 1. Você tem uma soma de 2 termos. Cada termo tem o 7/4 aparecendo, mas o expoente não é k mais 1. Mas não tem problema. Põe 7/4 elevado a k mais 1. Atenção ao que você vai ter que pôr aqui dentro, porque você não pode simplesmente colocar o k mais 1 e acabou a sua história. Né? Então, você tem que colocar como sobra dessa evidência expoentes de modo que não altere o resultado. Né? Tanto é, se você fizesse a distributiva aqui, né, você teria 7/4 elevado a k mais 1 mais menos 1. Ou seja, você teria aqui 7/4 elevado a k mais 1 menos 1, k. Então, veja como tem exatamente o que você tinha, não mexeu nisso. E da mesma forma aqui, a distributiva aqui, você teria o quê? 7/4 elevado a k mais 1 menos 2. Ou seja, 7/4 elevado a k menos 1. Exatamente o que aparece aqui. Isso facilita muito, porque você sabe onde você quer chegar. Você quer que apareça 7/4 elevado a k mais 1. Então, você já põe ele ali, mas cuidado com a soma que você tinha anterior para não desfazer essa igualdade. E aí, beleza, só dá continuidade a isso. Então, também expliquei isso em aulas anteriores, né? Se você tem, na aula passada eu falei muito sobre isso também. Se você tem um número elevado a expoente negativo, você tem que inverter esse número daqui e a potência vai ser ela, só que positiva, né? Então, aqui, inverti 4/7 elevado a 1. E aqui, 4/7 elevado a 2. Então, por isso que ficou aqui, 4 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Continuando essas contas, você tem, então, aqui MMC, né? Ficou 7 ao quadrado aqui no múltiplo comum. Aqui ficou 4 vezes 7, mais 7 ao quadrado. Então, você sobrou com 7/4 elevado a k mais 1 vezes 44/49. Então, se liga no seguinte. Chegou onde a gente queria? Não. Eu não cheguei a 7/4 elevado a k mais 1. Eu cheguei a 7/4 elevado a k mais 1, que multiplica 44/49. Mas e agora? Você tem que analisar com atenção esse pedaço que tem aqui. Você quer provar que que f de k mais 1, que é isso tudo que está aqui, né? O que a gente sabe é que f de k mais 1 é menor que 7/4 elevado a k mais 1, que multiplica 44/49. É isso que a gente concluiu. Ops. É isso que a gente concluiu. Tá? Mas aí você tem que analisar com cuidado isso daqui, ó. 44/49, ó. 44 é menor que 49. Se você pegar 44 maçãs e dividir para 49 pessoas, você não vai poder ter cada pessoa com uma maçã. Né? Você vai ficar com menos do que uma maçã para cada uma das pessoas, se você quiser dividir igualmente, né? Ou seja, necessariamente a divisão de 44 por 49 é menor do que 1, certo?
Ok? Quanto a isso? Beleza, né? Não é nada demais pensar nisso. O que um número menor do que 1 afeta numa multiplicação? Você aumenta o resultado ou você diminui o resultado? Diminui. Você diminui. Ou seja, isso daqui, ele é menor, talvez tenha aqui depois, né? 7/4 elevado a k mais 1 vezes 44 sobre 49 é menor do que 7/4 elevado a k mais 1. Certo? E aqui até teria 1, né? E a gente sabe que 44 sobre 49 é menor do que 1. Beleza? Sim. Então, acabou a história. Você tem, por transitividade, o que você queria. Que f de k mais 1 é menor do que 7/4 elevado a k mais 1. E acabou. Veja que indução para recursividade é sempre assim. Você tem que começar o seu passo usando a recursividade. Porque dentro da recursividade já vai aparecer claramente a hipótese de indução e aí você substitui a propriedade que você quer. Entenderam? Na última aula da aula passada eu fiz isso também. Então retorna lá. Tá? Daqui para frente é a torre de Hanoi e tudo mais, aí eu vou entrar com a fórmula fechada e a gente vê na aula que vem. Então eu consegui exatamente até onde eu queria e mesmo devagando, falando de várias outras coisas, consegui fechar direitinho, na aula que vem a gente continua aí. Beleza? Eu recomendo que vocês olhem, então, as aulas de indução de novo, olhem lá os exercícios que eu fiz na última aula e assista de novo essa aula, né? Beleza? Sim, sim. Esse vai ter que assistir essa aula de novo aí para, como é que é? Entranhar, né? A matéria. Oi? Para entrar mesmo na cabeça a matéria. Isso, faz isso. Faz isso sim. Até porque na próxima aula, o meu objetivo é eu vou apresentar um outro problema e beleza, vou apresentar a solução dele. Mas eu vou fazer exercícios, talvez não na próxima aula, mas na outra aula, que a exigência é, vocês têm que pensar, vocês têm que encontrar a solução recursiva aí, tá? Então, veja que é uma última aula, mas que trata de várias coisas assim. Uma é apresentada a fórmula recursiva, apresentada a fórmula fechada, provar que, de fato, a fórmula fechada corresponde a essa fórmula recursiva. Isso é uma coisa. Outra coisa que vocês vão ter que fazer é apresentado um problema, vocês vão ter que obter a fórmula recursiva que resolva esse problema. Igual eu fiz aqui com o problema dos coelhos. Eu vou também fazer com a torre de Hanoi. E os exercícios vão ter outros também. Outra coisa é, dado o problema, vocês vão ter que obter não somente a fórmula recursiva, mas também obter a fórmula fechada, que isso é com algo que eu vou ensinar na próxima aula também, tá? Então, são várias coisas aí que vocês têm que entender bem para fazer os exercícios, as aviões aí, tá legal? Professor, Sim. No final, quando fica 44 sobre 49, a conclusão é que 44 por 49 for zero alguma coisa, e quando é zero alguma coisa ele diminui o que ele está multiplicando, por isso é menor? Por isso é menor do que somente essa parte aqui. Isso. Mas aí acaba ali até algebricamente? Acabou? Aí você para algebricamente e na prova eu teria que explicar por que eu parei aí? Seria isso, né? Porque a conclusão você já chegou que é essa. Entendi. É como se fosse, então, que K mais 1, os antecessores deles vão ser menor do que ele, correto? Professor? Estou pensando, não é isso, não. Não, sim. Sempre o antecessor de K mais 1 vai ser menor que K mais 1. Tipo, K é menor do que K mais 1, correto? K é menor que K mais 1, sim. É porque eu fiquei meio em dúvida quando ele chega no... quando abre as chaves ali entre 7 sobre 4 menos 1 mais 7 sobre 4 menos 2. Eu entendi como é que chegou até 44,9. Eu só me perdi um pouco na hora da explicação do porquê que abriu isso. Do porquê eu fiz isso? Isso. Na hora eu me perdi. Ah, tá. Foi só porque eu fui malandro.
só porque eu sei que eu quero isso. Concorda? Por isso, de novo, no início do passo, põe o que você quer, para você não se perder. Eu sei que eu quero isso, então eu quero que apareça isso, mas eu não tenho. O que eu tenho é essa soma aqui. Então eu coloquei já o termo que eu quero malandramente para poder chegar mais perto de onde eu quero. E aí eu tenho que analisar isso que sobrou de alguma forma para conseguir garantir o que eu quero. Tá, faz mais sentido agora. Entendeu? Entendi. Então tá. Beleza, gente? Então, se tiverem perguntas, mandem por e-mail. Ô, Kendi, eu respondi sua pergunta? Sim, sim. Ó. Inclusive, agora no final aqui, tive outra visão aqui. Pode falar. Na verdade, o K mais 1, ele é o K mais a regra de formação. Agora eu consegui ver alguma coisa aqui. Nesse slide mesmo, hein? Se eu tenho F, K mais... Entende? Isso não é uma regra genérica. Talvez isso esteja se aplicando ao que foi apresentado aqui. Mas esse K mais a regra, você tem que aplicar a recursividade. Depende da recursividade. Não sei se eu entendi exatamente sua pergunta, mas... É que eu vejo o FK-1 como a regra básica, certo? Assim como o F de K. O F de K também tem a regra aplicada ali. F de K não é igual a K. Então, você não vai somar K ou F de K menos 1. O que você vai fazer é aplicar a recursiva, aplicar a fórmula recursiva. E é isso. Tá ok, tá ok. Tá? Beleza. Depois você escreve, explica melhor quando você entender sua pergunta. Tá? Tá tranquilo. Beleza, gente. Então, bom final de semana, bons estudos aí. Aliás, vocês têm avião para amanhã, né? Então, boa conclusão aí para quem não terminou. E é isso. Até terça. Tchau, professor. Bom final de semana. Igualmente. Um abraço a todos aí. Boa noite. Abraço.